Hebreus, capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Porque, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente, abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus, capítulo 6. Agora o Espírito Santo não quer deter-se nesses rudimentos, ensinando os cristãos, preferindo continuar a plena revelação da glória de Cristo, que pertence ao homem adulto,
ou, se quisermos, o forma para que ele o seja. Vê-se facilmente que o escritor inspirado procura fazer sentir aos hebreus que os colocava numa posição mais elevada, mais excelente, pondo-os em relação com um Cristo invisível e celeste, enquanto que o judaísmo os retinha na retaguarda, na posição de meninos. Este pensamento caracteriza, de resto, toda a epístola. No entanto, encontramos duas coisas aqui. Por um lado, os rudimentos e o caráter da doutrina que pertencia à infância, no início da palavra de Cristo, em contraste com o poder e o gosto celeste que acompanhavam a revelação cristã. Por outro lado, qual era a revelação do próprio Cristo em relação com o sistema espiritual e cristão? Mas a epístola faz uma distinção entre o sistema cristão e a doutrina da pessoa de Cristo, mesmo quando ele é considerado como homem, embora a posição atual de Cristo dê o seu caráter ao sistema cristão. A distinção é feita não porque o estado das almas não dependa da medida da revelação de Cristo e da posição que ele tomou, mas porque a doutrina da sua pessoa e da sua glória vai muito mais longe do que o estado atual das nossas relações com Deus. As coisas de que se fala nos versos 1 e 2 deste capítulo tinham tido seu lugar quando o Messias estava ainda para vir. Tudo então se encontrava no estado de infância. As coisas de que se fala nos versos 4 e 5 são os privilégios de que os cristãos gozavam em virtude da obra e da glorificação do Messias. Mas elas não são em si mesmas o estado de perfeição mencionado no verso 1, e que se refere mais ao conhecimento da própria pessoa de Cristo. Os privilégios cristãos de que se fala eram o efeito da posição gloriosa da sua pessoa no céu. É importante prestar atenção a isto para se compreender estas passagens. Nos rudimentos de que se fala nos versos 1 e 2, a obscuridade da revelação do Messias, anunciada, quando muito, por promessas e profecias, deixava os adoradores sob o jugo das cerimônias e das figuras, embora na posse de algumas verdades fundamentais. A sua exaltação dava lugar ao poder do Espírito Santo neste mundo, do qual dependia a responsabilidade das almas que o tinham provado. A doutrina da pessoa e da glória de Jesus constitui o tema das revelações da epístola. Era um meio de libertar os judeus de todo o sistema que tinha sido um bem pesado fardo sobre os seus corações, o meio de os impedir de abandonarem o estado descrito nos versos 4 e 5, para entrarem em fraqueza e voltarem, após o regresso de Cristo, ao estado carnal dos versos 1 e 2. Portanto, a epístola não vem pôr de novo as doutrinas verdadeiras, mas elementares, que pertencem ao tempo em que Cristo não era ainda manifestado, mas quer avançar até a plena revelação da sua glória e da posição que ele ocupa, segundo os desígnios de Deus, revelados na Sagrada Escritura. O Espírito Santo não queria voltar a essas coisas antigas, porque as novas, a saber, o cristianismo, caracterizando pelo poder do Espírito Santo, tinham sido introduzidas em relação com a glória celestial do Messias.
Ora, se alguém que tinha sido colocado sob a influência desse poder, e que o tinha conhecido, vinha a abandoná-lo, não poderia ser outra vez renovado para arrependimento. As antigas coisas do judaísmo deviam ser, e tinham sido abandonadas por aquilo em que ele tinha entrado. Os cristãos não podiam servir-se dessas coisas para atuarem sobre as almas. E, quanto às coisas novas, esse homem as tinha abandonado. Todos os meios oferecidos por Deus tinham sido empregados em favor dele e nada tinham produzido. Aquele que, de sua livre vontade, abandonava sim a doutrina cristã, crucificava por si mesmo o Filho de Deus. Associado com o povo, que se tinha tornado culpado da morte do Filho de Deus, ele tinha reconhecido o pecado cometido pelo seu povo e tinha aceitado que Jesus era o Messias prometido. Mas agora, com plena consciência do fato, repetia o crime cometido contra Cristo. O julgamento, a ressurreição dos mortos, o arrependimento das obras mortas tinham sido ensinados. Sob esta ordem de coisas, a nação tinha crucificado seu Messias. Mas agora o poder divino tinha chegado e testemunhava da glorificação do Messias crucificado, do Filho de Deus no céu. E por meio de milagres, destruía, pelo menos pouco a pouco, o poder do inimigo que reinava ainda sobre a terra. Esses milagres constituíam uma antecipação parcial da plena e gloriosa libertação que teria lugar no porvir, onde o Messias, o Filho de Deus, triunfante, destruiria totalmente todo esse poder. E por isso que são chamados os milagres do século vindouro ou as virtudes do século futuro. O poder do Espírito Santo, os milagres realizados no seio do cristianismo, eram testemunhos de que o poder que realizaria essa libertação, embora ainda oculto no céu, existia, no entanto, na pessoa gloriosa do Filho de Deus. Esse poder não realizaria ainda a libertação deste mundo oprimido por Satanás, porque, enquanto espera, uma outra obra seria realizada. A luz de Deus brilhava já. A boa palavra da graça era anunciada. Poder-se-ia saborear o dom celeste, melhor ainda do que a libertação do mundo, e o poder sensível do Espírito Santo fazia-se conhecer, esperando que o Messias volte em glória para amarrar Satanás e cumprir assim a libertação do mundo, sujeito ao poder do inimigo. De um modo geral, o poder do Espírito Santo, em virtude da glorificação celestial do Messias, exercia-se sobre a terra como manifestação presente e antecipação da grande libertação futura. A revelação da graça, a boa palavra de Deus, era anunciada, e o cristão vivia na esfera onde essas coisas se manifestavam, e sofria a influência que ali se exercia. Essa influência era sentida mesmo por uma alma que tivesse sido introduzida no meio dos cristãos, ainda que lhe faltasse a vida espiritual. Ora, se após ter sofrido a influência da presença do Espírito Santo, saboreado a revelação da bondade de Deus e sentido as provas do seu poder, uma alma abandonava Cristo,
já não restava nenhum meio de a renovar para a levar ao arrependimento. Os tesouros celestes estavam já gastos para ela, pois tinha-os desprezado como se eles nada valessem. Tinha rejeitado a plena revelação da graça e do poder de Deus, depois de os ter conhecido. Que meio se poderia empregar agora? Era impossível voltar ao judaísmo e à palavra do começo de Cristo, contida no judaísmo, depois da verdade ter sido revelada. E, por outro lado, a nova luz tinha sido conhecida e rejeitada. Num caso destes, havia apenas a carne, e nada de uma nova vida. As sarças e os espinhos cresciam como no passado. Não havia nenhuma mudança real no estado daquele homem. Uma vez que tenhamos compreendido que esta passagem é uma comparação entre o poder do sistema espiritual e o judaísmo, e que se trata do abandono do primeiro após ter sido conhecido, a dificuldade da passagem desaparece. A posse da vida eterna não é suposta, e a questão de se saber se possuímos essa vida não é abordada. A passagem fala não da vida, mas do Espírito Santo como de um poder presente no cristianismo. Provar a boa palavra é ter compreendido o quanto esta palavra é preciosa e não ter sido vivificado por meio dela. É por isso que, falando aos cristãos judeus, o autor da epístola espera, no que lhes diz respeito, melhores coisas que tenham a ver com a salvação, de modo que tudo aquilo que foi enumerado podia estar lá sem a salvação. E também não poderia haver nenhum fruto, porque o fruto supõe a vida. Todavia, o autor não aplica suas palavras aos cristãos hebreus, porque, fosse qual fosse o seu estado espiritual, eles tinham dado frutos, tinham dado provas da vida. Ora, nunca o simples poder é, em si, a vida. E o apóstolo continua os seus raciocínios, dando-lhes encorajamento e motivos para preservarem. Notar-se-á, pois, que esta passagem é uma comparação entre o que possuía antes da glorificação de Cristo e após essa glorificação, entre o estado e os privilégios dos processantes nessas duas épocas, sem questão de conversão pessoal. Seu homem, perante o poder do Espírito Santo e a plena revelação da graça, abandonava a Assembleia e se separava de Cristo, voltando atrás, já não havia meio de ser ainda renovado ao arrependimento. O autor não queria, pois, pôr de novo o fundamento das coisas antigas acerca de Cristo, coisas já envelhecidas, mas sim avançar, para proveito daqueles que permaneciam firmes na fé. Notar-se-á também que a epístola, falando dos privilégios cristãos, não perde de vista o estado terrestre futuro, a glória e os privilégios do mundo milenário. Os milagres são as virtudes do século futuro, pertencem a esse tempo. A libertação e a destruição do poder de Satanás serão então completas. Estes milagres são libertações e como que mostras desse poder. No capítulo 2, verso 5, vimos já este ponto posto em evidência, portanto, desde o início da doutrina da epístola, e no capítulo 4,
o descanso de Deus deixado um pouco vago no seu caráter, para abraçar ao mesmo tempo a parte celeste e a parte terrestre do reino milenário de nosso Senhor. Aqui, o poder atual do Espírito Santo caracteriza os caminhos de Deus, o cristianismo. Mas os milagres fazem pressentir o século futuro em que o mundo inteiro será abençoado. Nos encorajamentos, a epístola recorda já aqui os princípios em que o pai dos fiéis e o povo judeu tinha andado e como Deus o tinha fortalecido na fé. Abraão teve de se apoiar em promessas, sem possuir o que lhe era prometido. Este é o mesmo estado em que, quanto ao descanso e à glória, os cristãos hebreus se encontravam então. Mas, ao mesmo tempo, Deus, para dar uma plena segurança ao coração do homem, tinha confirmado a sua palavra por um juramento, a fim de que aqueles que se fundavam sobre esta esperança de glória prometida tivessem uma firme consolação. Mas esta segurança tinha recebido uma confirmação ainda maior. Entrava dentro do véu, encontrava o seu fiador no próprio santuário, aonde um precursor tinha entrado. Dava assim à fé, não só uma palavra e um juramento, mas um fiador pessoal do cumprimento dessas promessas, e o santuário de Deus para refúgio do coração. Dava, para aqueles que tinham compreensão espiritual, um caráter celestial, a esperança que eles acarinhavam, dava, enfim, pelo caráter daquele que tinha entrado no céu, a certeza do cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento em relação com um mediador celeste que, pela sua posição, assegurava esse cumprimento, estabelecia a bênção terrestre sobre um firme fundamento do próprio céu e dava ao mesmo tempo a essa bênção um caráter mais elevado e mais excelente, ligando-a ao céu e fazendo-a ali decorrer. Assim, o duplo caráter da bênção que este livro tem em vista é apresentado aos nossos pensamentos em relação com a pessoa do Messias, o conjunto ligado a Jesus pela fé. Jesus entrou no céu como precursor. Está ali. Nós pertencemos a esse céu. Jesus encontra-se lá como sumo sacerdote. Por consequência, no tempo atual, o seu sacerdócio tem um caráter celeste. Todavia, ele é pessoalmente sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O seu sacerdócio põe, pois, de lado toda a ordem arônica, embora ela seja exercida agora segundo a analogia da de Arão. Mas, pela sua natureza, ela dirige os nossos pensamentos para a existência futura de um reino que ainda não está manifestado. Ora, o próprio fato de essa realeza futura se ligar à pessoa daquele que estava sentado à direita da majestade nos céus, segundo o Salmo 110, dirigia o olhar do cristão hebreu, tentando-o a recuar sobre aquele que estava em cima. Fazia-lhe compreender o sacerdócio que o Senhor exerce no tempo presente, libertava-o do judaísmo e firmava-o no caráter celeste do cristianismo que ele tinha abraçado. O verdadeiro cristão jamais perderá sua salvação, porém pode perder as suas coroas. O que representam as coroas? Estas coroas
Não são coroas de governo semelhantes à coroa de Cristo em Apocalipse 19:12, grego diadema. Os anciãos em Apocalipse 4:4 representam os santos glorificados e a coroa que terão em mãos, grego estefários, está para louros de vitória, a recompensa pelo desempenho na corrida. Veja 1 Coríntios 9:25, 2 Timóteo 4:8, Tiago 1:12, 1 Pedro 5:4, Apocalipse 2:10 e 3:11. Estas coroas serão concedidas conforme o nosso desempenho. Notas. 1. Todavia, a relação de Cristo como Filho neste mundo não pode ser separada da sua relação como Filho eterno, porque esta empresta o seu caráter à primeira, enquanto que ele estava na terra, naquilo que é chamado o tempo. A passagem, no texto, refere-se aos versos 5 e 8 do capítulo 5, comparados com os versos 6 e 10 do mesmo capítulo. Compare-se o início de João 17. 2. De igual modo em Mateus 13, alguns recebem a palavra com alegria, mas não havia raízes. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.